pessoal. Estamos ao vivo para começar a nossa live com a Daiane, falar sobre a Ayurveda. Esperar a galera chegar. Oi, Luciano, boa noite. Dai, está por aí? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Dai, pode chamar, solicitar aqui, ó. Ah, tá, já vi. Tá entrando. Maria Luísa. Oi, Luísa, tudo bem? Que bom vê-la aqui. Quanto tempo? Dai, está conseguindo acessar? Que tá dando mensagem aguardando Casa Hojas. Luciane, boa noite. Márcia, boa noite. Nós vamos conversar com a Daiane sobre Ayurveda. Rafael, Fátima, boa noite. Deixa eu liberar aqui para a Dai de novo. Agora sim. Oi, Ê! Deu certo. deu certo. Eu tive a sensação que ia travar um pouquinho. Ficou Pode meio. acontecer, né? É. Mercúrio tá estacionando hoje. Ele vai ficar retrógrado amanhã. Então, hoje ele já está em movimento lento. E aí, a partir de hoje, a comunicação já fica mais delicada. A gente já tem que ter uma atenção maior Olha que com legal. tudo, com tudo que a gente for fazer. Porque quando o Mercúrio está retrógrado, a gente pode ter essas. A internet pode não funcionar, né? A gente pode trocar uma. Não se entender bem com as pessoas. Tudo que diz respeito à comunicação, ao trânsito das informações das pessoas, a gente tem que ficar atento a partir de hoje. Ah, olha que legal. Nossa, que interessante isso, né? Eu não sei se eu Sim, comentei, eu acho que eu já conversei com você que na Ayurveda. Bom, você é entendedora da astrologia, você sabe, né? Que existe também a astrologia védica, né? sim, Que é o Jyotish. Que é bem legal, sim. assim, não sou entendedora, mas admiro bastante a astrologia. Inclusive nos países orientais, na Índia, a astrologia é igual a certidão de nascimento, né? A pessoa nasce e recebe a certidão de nascimento e o mapa astral, né? E o mapa astral, Então, no acho que entanto, tem várias decisões que são tomadas na vida da pessoa com base na astrologia, né? com base na astrologia. Casamento. Então, se o mapa astral do casal não der certo, não vai casar. É, né? E se a gente fizesse isso, acho que as coisas davam mais. Se a gente fizesse aqui, Pode né? ser, pode ser, O, verdade. a Amy tá dizendo aqui que perdeu o início, mas a gente começou agora. A gente nem começou ainda. A gente tá falando de astrologia e nem é esse assunto, né? É, a gente nem se O assunto apresentou ainda direito. o assunto é Ayurveda e a Daiane que vai contar aí pra gente um pouquinho do conhecimento dela. Dai, então bem-vinda. Obrigada. Obrigada por você ter aceito o convite.
Eu que agradeço. Sinto uma honra, me sinto honrada em participar da live. Eu também, de te receber. E conta então, pra gente, pessoal que está entrando agora, o que que é Ayurveda? É, eu sou, não vou me considerar leiga, né? Mas acho que eu sou mais curiosa, então eu pesquiso mais por curiosidade, assim. E Sim, quando a gente se encontra, você me passa bastante informação, eu acabo aprendendo aí algumas coisas. E é um nome que para as pessoas pode não ser muito comum, né? É um nome sânscrito. em sânscrito, é. Então, o que é, assim, resumidamente, a Ayurveda? Então, antes, eu só vou me apresentar um pouquinho. Desculpa, eu não Não tem falei, você se problema. apresenta. É porque a gente se conhece, né? E sim, E já estou a, acostumada a entrar no assunto. a gente entra direto, né? Não tem problema. Bom, eu sou terapeuta ayurvédica, né? Para quem não me conhece, eu me formei pelo Olum Sampurnayos, com a Daniela e com a Wanda. A Wanda era orientadora do, do nosso curso. E eu também sou professora de yoga, né? Eu tenho duas formações, uma pelo Simplesmente Corpo e Alma e outra pela PVE. E a minha formação foi com o mestre Teg Randeva. Também sou idealizadora e proprietária da Casa Ojos, que é uma casa de terapias, de yoga, de aula de dança, um espaço de convívio, né? Aqui em Jacareí, um espaço bem Jacareí, agradável. né? Isso, em Uhum. Jacareí. E daí entrando, então, vamos fazer uma introdução do que é a Ayurveda. Ah, é, e a Emília, eu tô lendo aqui. E é minha amiga também. E daí o que é a Ayurveda, então? É uma palavra em sânscrito, assim como você falou, né? E Ayur, ele significa Veda, né? Que é o conhecimento. E, desculpa, o Ayur significa vida, vida, Veda, parece bastante, né? E Veda, ele significa o conhecimento. Então, o que a Uhum. gente pode dizer? Que a Ayurveda, ele é uma ciência da vida, né? Ele, na Uhum. verdade, ele é uma ciência que nos ensina a viver. Ele mostra como que é o funcionamento da vida, como que funcionam os ciclos da natureza e como que esses Uhum. ciclos nos influenciam, né? Quando a Uhum. pessoa está no caminho correto, que ela vive de acordo com esse ciclo, de acordo com a natureza dela, porque a Ayurveda trata um como indivíduo, essa pessoa tem saúde, ela vive em harmonia, ela vive harmonizada, né? Tanto o interior Uhum. como o exterior dela, ela se harmoniza com esse meio, com esse exterior. E então Tá, essa pessoa normalmente ela tem saúde, ela tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio da própria natureza e tá. Peraí que travou aqui, gente. Oi, Jana, bem-vinda. doença, né? E às vezes a Dai, peraí que pessoa travou. Peraí que travou. ela tem esse desequilíbrio, Você tá me ouvindo? não Você tá me não ouvindo? Peraí, gente. Fiquem aí que eu vou. Pra mim tá parecendo travando a Dai. Vocês travou ou não? Só pra mim? Pra vocês tá normal? Alguém comenta aqui, por favor, só você me pra eu ouviu não? saber se tá. Então, tá travando. Você estava falando sobre os ciclos, né? A pessoa está em sintonia, mas tá travando. Alguém respondeu aqui que tá travando. Você tá ouvindo? Você tá me ouvindo? É, peraí. Dai, você chama de novo. Chama de novo, sai e entra de novo. Tá? Eu vou encerrar aqui, daí você entra de novo. Porque lembra que vai acontecer, tá? Ela já saiu e vai chamar de novo aqui. Então, pode ser que aconteça, igual aconteceu na primeira live com a Lorena, que também aconteceu isso. Trava e volta. Tá bom, gente.
Vamos ver aqui. Ela saiu, Terezinha, mas ela já vai pedir aqui para entrar de novo, tá? Que ela tava falando bem uma coisa bem legal, bem na hora que cortou, né? Então, gente, assim, a gente está com o Mercúrio ficando retrógrado, o Mercúrio que é o planeta assim que rege as comunicações, rege a comunicação, né? E o trânsito das informações, das pessoas. Então, assim, lives de hoje em diante podem ter problemas, tá? E podemos ter problemas na comunicação. Então, a gente já imaginava que isso podia acontecer. Aí a gente vai encerrando e retornando aqui que dá certo. Tem que ser assim. Com Mercúrio, a gente tem que lidar dessa maneira, né? Dai, chama de novo aqui para eu liberar a sua entrada. Porque às vezes, se ela tiver com algum problema na internet lá, se estiver pegando mais para ela, daí pode travar aqui. Ela pode ter dificuldade até para chamar, né? A live. Mas eu acho que vai dar certo. Então, a gente vamos ficar atentos, né, com mensagem que a gente vai mandar para as pessoas, no WhatsApp, e-mail. Às vezes, conversar com as pessoas se eu entendi direito antes de responder. Porque quando o Mercúrio ficar retrógrado, tudo isso acontece. A pessoa fala A, a gente entende B. Manda mensagem para a pessoa errado. Pega o endereço, tem que chegar num lugar, vai para outro lugar, vai para o endereço errado. Compras, né? Compra pela internet, correio, assim. Nossa, quando o Mercúrio fica retrógrado, o correio sempre dá uma atrasadinha, assim. Então, esse período, a gente já sabe, porque aí a gente já, se acontece, a gente não sofre, já tá preparado para isso, entendeu? E ficar mais precavido também. Ó, tô liberando aqui a entrada da Dai. Mercúrio dá várias interferências, viu, Carolina? Várias interferências, é que depende do mapa de cada pessoa. Enquanto você estava aí retornando, eu estava explicando aqui sobre o Mercúrio retrógrado para as pessoas entenderem que podia dar problema mesmo, né? A gente pode ter problema aí com a internet. Você está me ouvindo? Ih, gente. Tá me ouvindo? Tá me Tá ouvindo? me ouvindo? Agora sim. Tô te vendo e tô te Oi, ouvindo. Keila. Você, tá me ouvindo? Dai? Mas eu tenho que conectar no meu do casal hoje. Entendeu? Você tá no celular, tá com a internet Oi, Keila. Wi-Fi? Ixi, peraí, gente. Tá ouvindo, Dai? Porque na live da Lorena, gente, o que aconteceu? Travou também, mas a imagem dela ficava travada e a gente conseguiu ouvi-la, mas a Dai não tô conseguindo ouvir. E eu não consigo falar com ela pelo. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela pelo WhatsApp aqui. Alguém perguntou aqui, Carolina, né, sobre o Mercúrio retrógrado, se ele afeta em outras coisas na nossa vida. Eu vou falar sobre isso, gente, porque quem entende de Ayurveda é a Dai, não sou eu. Então eu não vou ficar aqui adiantando o assunto de Ayurveda, tá? Porque é ela que manja. Mas o Mercúrio, ele vai depender muito também do mapa de cada um, né? A influência que tem esse mapa na vida da pessoa, ó, o planeta na vida da pessoa. Então, quem é geminiano e virginiano já é regido por Mercúrio, então tem que ficar mais atento ainda. Se eu não me engano, a Dai é geminiana. Vou até perguntar para ela. Eu acho que é. É,
E então, assim, se for uma pessoa de Mercúrio, né, Virgem ou Gêmeos, ela tem que ficar mais atenta ainda com esse período de Mercúrio retrógrado, que começa, vamos considerar a partir de hoje, que hoje ele já está mais lento, e eu não sei, eu não olhei, não confirmei quanto tempo vai ficar, porque eu não ia falar sobre isso aqui, né? Mas aí costuma ficar uns 15, de 15 a 20 dias, assim. Depois dá para pesquisar. Ele vai ficar retrógrado em Câncer. Então, pega bastante assim as mulheres, né? Assuntos de família, que de repente a gente pode colocar em ordem. Aquela conversa que estava para acontecer, aquele ajuste de contas, né? Aquele acerto aquele assunto que ficou pendente para resolver. Tudo isso pode vir à tona agora com o Mercúrio retrógrado em Câncer, tá? A Dai tá chamando aqui de novo. Dai, Oi, e é. aí? Tá me ouvindo? Agora sim. A conexão Ê! ficou bem o dia inteiro. Agora resolveu cair, mas aí eu troquei aqui a conexão do Wi-Fi, estou usando os dados móveis, mas agora vai. Acho que tá melhor do que a internet daqui. Tá, tá. Dai, você é geminiana? Não, sou câncer, Não? Ah, tá, porque eu falei, eu acho que a Dai é geminiana, mas é Câncer, né? câncer. É, vamos lá, então, para a gente aproveitar, porque eu Vamos. fiquei entretendo com a galera Eu falando vi, de Mercúrio retrógrado. eu vi que o pessoal Eles estava perguntando sobre astrologia. Eu falei assim, nossa, mudou o tema agora da live. Não, eu estou só explicando para eles por que que isso está acontecendo, né? Sim, Mas a gente vai sim, voltar a falar agora de Ayurveda. sim, Então, quem está chegando legal. agora, a live é sobre a Ayurveda. A Dai começou a fazer uma introdução, a conexão caiu e agora a gente vai voltar ao assunto. Então, você estava falando, explicando sobre a visão de saúde na Ayurveda, né? De que quando Isso, a pessoa ela está integrada com a natureza dela, ela está em sintonia com essa natureza, ela tem saúde, ela vive bem. É isso, isso? isso, E exatamente. Quando ela está essa, integrada, que a característica dela está integrada e está de acordo com o meio que ela vive e com a natureza, com tudo em volta, ela tem saúde. Se caso ela não vive de acordo com isso, gera doença. tá. E essa natureza à sua volta, além da natureza como um todo, né? Essa natureza particular da pessoa, seriam os doshas, os três doshas, as Isso, características de cada um? isso. Então a gente vai entrar. Quer dizer, eu fiz uma introdução bem rápida do que é a Ayurveda para as pessoas terem uma ideia. Então agora vamos falar dos doshas. O que, que são esses doshas, né? Que todo mundo fala. Eu até tentei não colocar, falar mínimo de termo em sânscrito possível, mas tem hora que não tem como. Então, na Ayurveda, essas características ela é dividida em três, é como se fosse três formas, não mais três etapas, três constituições, tá? Que na Ayurveda a gente fala que é o Vata, o Pitta e o Kapha. Tá. Nós temos características, cada um tem as suas características e cada um tem as características físicos, psicofísica, e nós temos dos três, né? As três, esses três doshas compondo Uhum. a nossa formação. Mas normalmente Uhum. tem um que predomina. Então, o que é mais legal quando a gente começa a falar sobre dosha, todo mundo se identifica com os três. E isso é normal, porque a gente tem características dos três mesmo. Só que sempre tem Uhum. um que a gente tem mais, tem algumas características que a gente tem mais, né? Tá. E isso é bem legal. Então eu vou falar assim bem rapidinho para dar uma introdução para a gente conseguir entrar no assunto da Ayurveda, falar um pouquinho sobre a interferência dos climas, né, das estações do ano em cada dosha. Então assim, o Vata, ele tem uma característica de ser frio e seco, né? Eu tô, Mas, Dai, tô... peraí, deixa eu Ah, só. Antes de você continuar, só tá. para quem é muito leigo, então. Sim, É, então, assim, a gente tem na ciência da Ayurveda, a pessoa para estar em equilíbrio, para ela ter bem-estar, qualidade de vida, para ela dormir bem, para ela produzir, para ela ter saúde,
ela precisa estar em harmonia com essa natureza dela, com essa Isso, constituição dela, né? E isso, essa constituição, a Ayurveda vai dar esses três nomes. Ela diz que tem essas particularidades, cada pessoa vai ter essas características, que é de ser mais vata, mais pita ou mais kapha. é, É isso? isso, Então, exatamente. uma pessoa mais vata tem que estar em harmonia com essa característica na alimentação, no dia a dia e tudo mais, para No dia a ela dia, ter mais isso. qualidade de vida. Isso. Tá. Então, assim, o Vata, por exemplo, né? Eu vou fazer uma introdução dos três, até rápido, e depois a gente pode até aprofundar mais um pouquinho. Mas na natureza existem 5 elementos, né? Que é o ar, o fogo, a água, a terra e o éter. Esse éter é o espaço, o vácuo. Então, o Vata, ele é composto pelo éter e pelo ar, mas ele é regido principalmente pelo ar. Então, ele é Tá. extremamente leve. E qual que é a função desse Vata no nosso organismo? Ele controla todo o movimento biológico. Ele é responsável pelo movimento, tanto na natureza como no nosso organismo. Então, ele controla a Uhum. inspiração, a respiração, que são os movimentos que a gente faz no corpo, movimento Uhum. peristáltico, a circulação sanguínea, os batimentos cardíacos. Então, é essa a função. Então, assim, só para as Tá. pessoas terem uma noção, nós temos que ter esses três doshas, né? As três responsabilidades. O Pita, depois a gente entra um pouquinho mais em cada um, mas o Pita, ele é representado, regido principalmente pelo fogo, mas ele tem os dois elementos, fogo e água, mas é mais fogo. E ele representa o nosso metabolismo, né? Então ele é responsável por todas as transformações químicas que é feito na gente. E o Kapha, ele é terra e água. Então essa mistura ela é mais densa, ela é mais pesada. Então o Kapha representa toda a estrutura no nosso corpo. Então ele controla Tá. também, ele é responsável pelo sistema linfático. Só para a gente conseguir entender como que funciona, quais são as responsabilidades de cada característica, cada Nada. constituição no nosso corpo. E a gente tem Tá. algumas características a mais de um do que do outro. E qual que é a importância da gente saber qual que é o dosha que predomina na gente? Porque cada um tem algumas características e que quando a gente conhece, a gente consegue, a gente se conhece, já sabe tomar algumas ações em determinadas épocas do ano, quais são as atividades físicas ideais para aquele dosha que tem uma determinada característica, quais são os Uhum. alimentos. Então, é essa a importância da gente conhecer os doshas, né? É super importante a gente conhecer dos três, até mesmo porque quando a gente conhece um pouco dos três, a gente sabe qual que entrou em desequilíbrio ou não. Porque a gente na Ayurveda, a gente não trata a constituição da pessoa, né? A pessoa, quando ela tem um dosha predominante, é o dosha dela, é a característica dela. Ela tem que saber o que isso vai Tá. influenciar, né? Então a gente A gente não não trata. trata. A gente Tá. não trata porque é a constituição da pessoa, mas a gente trata um desequilíbrio. Então, uma pessoa que ela tem uma constituição mais vata e ela está com pita desequilibrado dentro dela, a predominância dela é vata, ela tem umas características de vata, mas ela está com pita desequilibrado. Então, a gente vai tratar esse pita. E essa pessoa Tá. percebe, ou ela é vata também, que ela tem umas características, e o vata grava. O vata dá uns Tá. picos. Uhum. Então, essa pessoa Uhum. se conhecendo, ela mesma percebe, fala assim, ops, eu não tenho alguma coisa que não tá legal, né? Tem Tá. alguma coisa aí que não tá bem. Então, às vezes, só com ajuste, quando é no início, de rotina, de alimentação, de uma estação do ano que Uhum. entrou, a Tá. gente já consegue ajustar isso e colocar esse dosha no eixo de novo. Tá. Ô, Dai, e assim, já que você falou isso, para as pessoas que não, principalmente para as pessoas que estão assistindo e que não sabem quais são os doshas, Uhum, quais que são as características de cada um tá. que a pessoa assim assistindo ela já consiga perceber qual que ela tem predominância? Aí ela já consegue ter uma noção se qual mais ou menos é o dosha dela, né? O que predomina. É. Então vamos lá, o vata.
Normalmente, eu vou falar um pouco de constituição física, de algumas características psicológicas também, tá? E até algumas tendências, que daí isso daí é bem legal. Então, Tá. assim, o Vata, eles são pessoas ou baixas, ou muito baixinhas, ou muito altas. Não, muito difícil terem alturas medianas, ou são baixas ou são altas, mas são magras, bem magras, com aquela estrutura corporal pequena, sabe? Mais Uhum. miudinha, assim, um pouco. Eles têm a tendência de ter quadril e os ombros um pouco mais estreitos também, e os cabelos, as mãos e os pés gelados, porque a Uhum. característica de Vata, depois eu vou falar, eu vou acabar repetindo isso de novo, mas a característica de Vata, a principal é ser frio e seco. Por que eu estou falando isso? Porque depois a gente vai entrar um pouquinho da influência das estações do ano e daí vocês vão entender melhor por que eu falei. Algumas características psicológicas de Vata. São pessoas extremamente criativas, são ágeis, como o vento, como ele, o elemento dele é o ar, o éter, ele é muito leve, então ele tem uma visão assim para a criatividade, tem uma expansão muito grande para isso. Mas eles falam Uhum. rápido, caminham rápido, só que eles têm uma memória muito fraca. Se esquecem de tudo a Esquece todo tudo, né? tempo. E daí, normalmente, as pessoas ficam com a agendinha, né? Tem que agendar tudo, anotar tudo, colocar para despertar no celular, porque esquece de tomar o remédio, esquece de comer, que é incrível. Se É, estiver fazendo uma atividade que é super empolgante, né? Um artista lá tá pintando, ele ama pintar, ele não vai parar para comer. Ele não vai parar para beber água, né? Só vai fazer as coisas assim no extremo, né? Na hora que chegar no extremo. Então são pessoas que têm que ficar atentas, porque esquece mesmo. E não é bom esquecer, porque tudo isso agrava, né? É da aumenta. característica da pessoa. Oi? Isso que você falou é legal, porque assim, eu sempre, nos testes que eu já fiz, deu mais vata, né? Sim, E aí eu percebo, foi legal ir aprendendo sobre a Ayurveda nas nossas trocas, porque eu fui podendo cuidar mais sim, disso, porque sim. eu era essa pessoa que esquecia de comer, aí eu ficava ansiosa, eu achava que era ansiedade, era fome, Exatamente. Confunde porque com eu tinha fome, muita confunde com comida. sede. Acha que tá com sede, É, não acha que tá com fome. isso. Então, assim, porque eu tava sempre eu tô sempre no vento, né? Como você falou, eu tô sempre ali fazendo alguma coisa, eu nunca paro. E essa coisa de esquentar o corpo, né? Então, hoje, por exemplo, tá frio, eu Tá tô na minha frio. lua, então eu tô bem aquecida, Sim, sempre com chazinho quente para esquentar, né? E com eu acho legal falar isso acolhimento. para as pessoas, porque é a razão da gente entender por que que eu preciso saber qual é o meu dosha Uhum, para você fica bem, porque se você, por exemplo, quem tem muito vata e fica descalço, né? Como eu gostava de sim. ficar, por exemplo, aumenta, fica com o pé mais frio, fica Frio, mais bateado, fica mais sim, doido, mais desmemoriado, né? sim, sim. Tem Muito dificuldade para se desmemoriado. concentrar e fazer uma atividade que exige um pouco mais de concentração, daí tem um pouco mais de dificuldade, né, para Isso. fazer. E, e daí eu vou entrar um pouquinho no Pita, mas depois a gente vai. Isso daí é só para as pessoas terem uma noção, e depois a gente vai entrar nos climas e a gente acaba repetindo um Eu tô pouquinho. falando, puxando já o assunto, porque é por causa do nosso tempo. Eu tô Sim, controlando o tempo tá. aqui, Quanto então, para a tempo gente tem? falar o que é essencial, porque caso não dê tempo de falar tudo, pelo menos a gente fala o que todo mundo precisa saber, Tá né? bom, tá bom. Então a gente combina que daí, se der tempo, eu comento sobre as estações do ano, ou então quando chegar, que eu terminar de explicar tudo, chegar nas estações do ano, a gente vê quanto tempo falta, qualquer coisa eu falo bem Tá, rapidinho, tá bom? Que eu acho legal tá. as pessoas saberem também. Então, o Pita, eles são pessoas, ele é regido pelo fogo, né? Então, são pessoas mais quentes, sabe? Mais quentes, mais intensas, normalmente um pouco mais expansivas. Falam muito, muito, muito e falam muito rápido. Tem um pensamento assim super acelerado e eles acham que as pessoas acompanham, né? E o legal do Uhum, autoconhecimento é justamente a gente saber isso, né? Eu tenho o meu tempo, mas a Keila tem o tempo dela. Né? E tá tudo uhum, bem, não é que um é mais devagar, não, é a constituição da pessoa. E o legal de você se conhecer e conhecer o meio que você vive, que ajuda nos relacionamentos, você aprende a lidar, né, melhor com isso.
Então, normalmente Tá. o pita tem esse metabolismo acelerado, sente muita fome, acaba de comer, já quer comer de novo. São pessoas que sentem muito calor, elas têm o corpo muito quente, as mãos quentes, os pés quentes, uma circulação sanguínea forte. São os calorentos. São os calorentos. Tá frio, tá E, aquele ventinho que o vata já tá se cobrindo e o pita tá lá banando, falando assim, gente, que banana. calor. Normalmente é E assim. eles ficam. Isso da fome dá, eles ficam irritados, são aquelas pessoas que ficam irritadas se elas não São, comem na hora? são pessoas irritadas quando não comem na hora. E uma das características, voltando um pouquinho para o Vata, é que Vata ele não gosta de ter regularidade. E ter uma regularidade é muito bom. Ter hora para comer, ter hora para trabalhar, ter hora para descansar. Né? E o Vata acaba se perdendo um pouco nisso. Ah, imagina. Você sabe, né? Bem. Aí o Pi tá falando um pouquinho da constituição física, né? Se você lembrar de alguma coisa daí, você me dá um toque, tá? O Keila. Ah, Falando um pouquinho da constituição física. Normalmente são pessoas que têm uma estatura mediana, né? Não são nem muito altas nem muito baixas. Elas têm um corpo mediano, tudo assim mediano, olhos medianos, né? Então tem curvas, né? Mas não são super estruturadas. São pessoas que têm coxa, que têm o ombro um pouco mais largo, né? As mulheres, elas têm uma tendência a ter os cabelos brancos mais cedo, e os homens normalmente ficam hum, careca um pouco mais cedo, olha, não né? sabia. Tem essas tendências. São pessoas super intensas, que nem eu falei, né? Vivem, morrem de amores, né? Vivem com muita intensidade, tudo na vida. Uhum. E é legal que daí dá para você controlar, dosar um pouquinho isso, né? Toda essa Imagina, intensidade. imagina uma pessoa bastante pita com uma pessoa de bastante vata morando juntos. Aham. Aí uma vai querer ligar o ar-condicionado e a outra vai querer pegar o cobertor para dormir. E é super complicado, porque imagina duas pessoas com essa constituição no mesmo ambiente estudando, numa escola que tem ar-condicionado. Então, uma quer ligar o ar-condicionado e a outra, para o Vata, por exemplo, é péssimo o ar-condicionado. Não É. faz, não é nem que o Vata não quer, não é só não querer, né, pelo frio, mas é também não poder, porque faz mal, é frio, é seco, é tudo que o Vata não precisa. Como o Vata já tem essa constituição de ser frio e ser seco, ele quer coisinhas mais quentes, eles querem ambientes mais quentes, um lugar que tem um pouquinho mais de umidade, não toda essa secura. E fica uma guerra, né? Fica É, uma tinha que guerra. ter ambientes nas empresas separados por dosha, né? Eu acho que tudo tinha que ser separado por dois. Apesar de que a Tudo gente ia tinha que ser começar a separado. segregar muitas pessoas, né? É, Convívio verdade. social, aí ninguém, por Os exemplo, pitas iam Pita, se pegar, iam né? se Tipo, não ia pegar. ter. Imagina, todo mundo vata junto, né? Dependendo do serviço, não ia sair, porque ia estar todo mundo super disperso. É verdade, verdade. E o Cafa? Aham. Então, o Cafa, ele é a água com a terra. Então, a gente até brinca, fala assim, ó, o que que vira quando você mistura água com terra? Lama, lama, densidade, peso. Então, são pessoas mais estruturadas, sabe? Normalmente são altas, pode ser baixas também, não tem problema, mas que tem uma estrutura larga, sabe? Que tem um corpo mais largo, né? Que Já não são vieram várias aquelas pessoas assim. que já vem na hora na cabeça, né? Já me vem. Eu acho que o mais fácil de você conseguir identificar, caracterizar identificar pela característica física é o Vata e o Kapha, né? Porque como eles são É, mais né? extremos, né? É um oposto do outro. Uhum. Então Uhum. são os mais fáceis de você bater o olho e conseguir ver. Então Uhum. o CAFA são essas pessoas que têm uma estrutura um pouco maior, só que assim, a característica psicológica, né, do CAFA, são pessoas extremamente amorosas, sabe? Que tem a gente até brinca, fala assim, o CAFA, quando uma pessoa está precisando colo, sabe colo de mãe, que abraça assim e dá aquele aconchego, é o colinho do CAFA, né? Que é aquela pessoa assim que ela às vezes coloca até o outro acima de si mesmo. Só que tem um apego muito grande. Ele se apega muito, se apega Uhum. principalmente ao passado, fica lá grudado no passado. Em alguns momentos acaba sendo um pouco egoísta, sabe? De só se olhar. Bom, o Cafa pode ser um pouco mais deprimido, então? Pode, ele tem uma tendência a ter uma introspecção um pouco maior, sabe? De ficar um pouco mais
mais para dentro. Só que são pessoas assim que não ficam bravas, é muito difícil ficar bravo. Para você tirar um Kapha do sério, a não ser que ele tenha um dosha, o Kapha e o Pitta dele seja quase Mas, equilibrado, né? Aí sim. Mas uma pessoa que tem uma predominância de Kapha muito alto, elas são extremamente amorosas, sabe? São pessoas uhum, estáveis, carinhosas, né? Só que aí, com todo esse peso, com toda essa estrutura, com todo esse caminho, são mais lentos, né? Então, às vezes, andam um pouco mais devagar, entendem um pouco mais devagar, mas o oposto do Vata tem uma memória super boa, sabe? Super gravam tudo, memorizam tudo, não tem dificuldade para pular algumas refeições, para ele não tem problema, não transpira tanto, né? E eles têm o cabelo um pouco mais grossos, mais densos, mais pesados. uhum. Deixa O eu ver, CAF é mais estável, é então. mais estável. Ele Ele é representa a mais estável. estabilidade, né? No entanto, Aham, no organismo, ele é responsável pela lubrificação, né, do corpo. Então, ele rege bastante também o sistema respiratório das pessoas. Regula também a eles água, podem ter agora gordura. problemas, podem ter mais problemas respiratórios que Pode, CAFA? pode. Nessa época é a que mais agrava a cafa. Né? É assim, Tá, os doshas que mais agravam agora no frio, Kapha e o tá, Vata, né? Só tá, que são dois climas um pouco diferentes, né? O clima que agrava, apesar de ser frio, todos os dois, o Kapha também é frio, só que o Vata é muito mais. O Kapha fica tá. ali, sabe? Mais pro frio, um pouquinho pro quente, do que pro quente, mas tá ali ainda, suporta um pouquinho mais. Mas Uhum. falando, entrando um pouquinho agora, então, nos climas, só para explicar. Espera só um É, pouquinho, tá. Dai, deixa eu só falar uma coisa aqui para eu interagir com o pessoal. Eu tô vendo que tem uma galera que tá colocando aqui, eu acho que eu sou CAFA, eu acho que eu sou Aham, Vita, né? sim, Então, assim, a Dai explicou no comecinho que a gente pode ter mais a predominância de um do que de outro, então a gente pode ter dois, né, também. Pode ser tridosha, pode estar equilibrado, né? Pode ser o momento também. Então, a melhor maneira de saber, com certeza, é fazendo uma consulta para você poder avaliar. É, uma coisa que eu ia falar, tá, antes de você continuar, que se vocês quiserem ir colocando também aqui que já se identificaram com o Dosha, mesmo sem ter certeza, quiser ir colocando perguntas aqui sobre o Dosha, alguma coisa que sente, é legal, porque aí a hora que a Dai terminar de explicar, ela responde também as perguntas, tá? tá bom. E como que tá o nosso Uma coisa que eu tempo? queria que você explicasse, Dai, que eu acho que é muito necessário, assim, é o que que pode e o que que não pode para cada Dosha. Tá, então é por isso que eu tava querendo. Ai, mexi em alguma coisa. Por isso que eu tava querendo entrar um pouquinho na parte de clima, porque aí lá Tá, dentro dos tá. climas eu consigo dar um pouquinho mais de dica, até para quem não é daquele dosha, né? Porque assim Tá. como Ó, eu falei, você pode falar. você baixou o som aí, o volume? Não, o Parece que tá céu. baixinho. Tá, eu vou falar com. Melhorou? Ainda tá Melhorou. baixinho. É, eu, Tá o melhor. seu também ficou mais baixinho aqui, então deve ser alguma coisa aqui no meu. Keila, seu áudio tá abafado. É, Peraí, o que que significa isso, gente? Eu não sei. É o Mercúrio, esse danadinho. ele não tá querendo que saia essa Zoando live com a sobre a nossa cara, Ayurveda gente. Não hoje. querendo. Melhorou o som, gente? É porque alguém me ligou aqui e eu coloquei dispensar a ligação, mas acho que usou o som. Você tá ouvindo melhor, Dai? Tá me ouvindo melhor? Tá um pouquinho abafado, mas eu acho que aumentou já, então melhorou. Keila, veja seu microfone. É, Meu microfone tá normal. Tá normal, gente. Como é que eu faço aqui? Eu acho que foi a ligação que aconteceu aqui e eu pode coloquei ser. encerrar, mas eu tô falando normal. Menos volume, abafado, igual a menos volume. É, Se eu me ele tá mais aproximar baixo. assim, fica melhor? Estão ouvindo melhor? Pra mim tá. O Ah, o volume volume está tá baixo e baixo e distante. distante.
Dá para ouvir desse jeito, tá? Agora, o Nossa, meu gente, que tá eu não alto. vou encerrar e começar de novo, porque senão né, não vai ser legal. Então, vamos fazer assim, É, tá? mas tá Em dando para tudo nós ouvir. vamos vencê-lo. Tá dando. É, Vamos lá, então vamos Thay. lá, vamos entrar um pouquinho nas estações do ano. As estações do ano na Índia, essa é uma terapia indiana, né? Uma medicina indiana. Então é tudo baseado lá, veio de lá. Então lá na Índia o clima é bem diferente daqui do Brasil. Então a gente não pode, para quando for falar de interferência dos doshas, a gente não pode falar, dividir bonitinho assim, sabe? Ó, primavera, verão, outono e inverno. Então a gente não vai olhar as Tá, estações do ano, a gente vai olhar os climas. Aqui no tá, Brasil, a gente tem especificamente, basicamente, 6 climas que interferem, assim, eles podem variar um pouquinho nos meses do ano. Eu vou falar mais ou menos os meses do ano, mas cada um consegue identificar mais ou menos qual clima que está hoje, né? Então a gente tem um clima de muito calor, muito intenso e úmido, que são aquele clima das chuvas, né? Que normalmente começa no finalzinho do ano e vai até fevereiro ali mais ou menos. Logo em seguida, a gente tem um clima um pouco mais seco e com ventos, né? Esses dois climas, assim, esse calor com umidade e o calor mais seco, ele agrava a pita. Por quê? Porque o pita, ele tem a característica de ser quente e ele também tem várias características, tá? Tem uma lista, assim, grandona. Eu estou falando das principais, que são as que sofrem com essas alterações de clima. Então, ele é tá. quente e úmido, né? Ele é úmido, assim, untuoso, que a gente fala. Então, esses dois climas são os climas que agravam mais pita, né? E como eu disse, se você entrou nesse clima, você não tem o dosha predominante de pita, mas você está sentindo algum sinal de agravamento. O que, que é? Coceira na pele, aqueles pontinhos vermelhos, irritação, um calor muito grande no corpo, transpirando excessivamente, que era uma coisa que você não fazia antes, você Tá. pode tomar algumas medidas, né? E quem tem a constituição de Pita tem que tomar um pouco mais de cuidado nessa época do ano, porque como é uma época igualzinho o seu dosha, né? Na Ayurveda a gente preconiza de que a gente trata com os opostos. Então eu vou tratar uma pessoa que está com um agravamento de Pita, que está com calor em excessivo, né? Com opostos. Então eu vou tratar com coisa fria, com coisa refrescante, porque ele normalmente é quente. Então, o que, que é umas receitinhas Então assim bem não legais. dá para o Pita comer pimenta Não, de nessa jeito época nenhum. que tá calor, tá Não, de jeito quente. nenhum. O pita ele tem que priorizar os chás refrescantes. Primeiro lugar, o pita ele se beneficia muito de jejum. O jejum intermitente é muito bom para o pita. Jejum. Isso. E durante o jejum, no período que ele tiver no jejum mesmo, né, que normalmente dá o quê? Umas 15, 16 horas de jejum, que a pessoa janta e no outro dia só pula o café da manhã e vai direto para o almoço, tem alguns alimentos que não quebram esse jejum, né? E uma das coisas são os chás. Então, o pita, ele pode tomar uns chás refrescantes, né? O hortelã, por exemplo, sem adoçar, né? Ou então, os chás, um sabor que faz muito bem para o pita são sabores amargos. Então, pode tomar algum chá amargo também sem adoçar, né? Para quem não tem problema em tomar esses chás amargos. Agora, tem um suco, se a pessoa sentiu algum desses sintomas, tá com agravamento, tá sentindo que tá com algumas características de pita, e ele não dessa prakriti, mas sentiu algumas coisas, ele pode tomar também essas coisas, mas assim, por exemplo, no café da manhã, ele pode tomar um suco refrescante, né? E daí tem alguns alimentos que refrescam mais. A água de coco é ótimo, e daí tem um suco verde que é muito bom para quem tem o pita no verão, né? Eu já tenho essa prakriti, eu entrei no verão, por exemplo. Então, eu posso tomar de café da manhã um suco refrescante. O que é que a gente faz? A gente toma água de coco batido com aloe vera, que é a babosa. E para dar o verdinho, eu coloco o coentro. O coentro ele é tridosha, ele é ótimo para qualquer dosha. Ou então a couve. Então, é um suco Água de ótimo. coco com babosa?
Isso, com a babosa. Então, Nossa, quem tem a então água babosa de coco com babosa para pita. para pita, isso. Para quem é encalorado, Isso, ele acelerado, refresca. Só que a refresca. babosa, ele é muito amargo, então não precisa ser um pedação de babosa, não. Um dedinho, assim, ó, que você tira a Tá, um babosa, pouquinho. não chega muito perto da casca, né, da folha, tira só aquele meinho, coloca no liquidificador com água de coco, couve ou coentro. E toma esse suquinho. Fica gostoso porque tem o docinho lá da água de coco e não vai aparecer tanto o amargo da babosa. Tá. E alivia muito, ele limpa o sangue, sabe? Ele esfria, porque o sangue do pita ele é bem ácido, ele é meio O sangue do acidificado. pita mais ácido? É, é. E Tá, daí ele dá uma controlada nisso, é como se ele depurasse, sabe? Limpasse, assim, filtrasse tudo isso. Então, assim, é uma legal. receitinha bem legal para quem tá com algum desses sintomas, que tá sentindo um pouquinho desse desequilíbrio, né? Se entrou no verão, começou a ter alguma coisa de diferente do que ele já tem normalmente, ou tem essa pracrite, já tem essa tendência, então pode fazer uso dessa receitinha que é legal, Tá, tá? Então legal. eu falei de dois climas, né? Que era o quente e os dois quentes, né? Então a gente vai começar a entrar um pouquinho no clima frio. Então, logo depois desse quente seco, começa a esfriar gradativamente, mas não entrou no inverno ainda, mais ou menos em abril. Aí logo é um outro clima, é o terceiro. Depois entra no inverno, propriamente dito. Mas é um inverno mais seco, aquele inverno que não tem tanta chuva. Então é aquele inverno que a gente se agasalha, mas não sai de guarda-chuva, né, na rua. Então, como entra nesse inverno frio e seco, então o dosha que vai se agravar, né, que tem uma tendência, se não ficar, não tomar cuidado, é o vata. Então, o que é que o vata normalmente tem que fazer? É usar roupas pesadas, sabe? Roupas mais quentinhas, com cores mais pesadas, porque o vata, ele é o ar, né? Então, é legal você usar algumas coisas que aterrem, né? Então, a roupa Tá. pesada, ela traz um pouco desse aterramento. Comer comidas mais quentinhas. Nesse período também, quem não tem essa predominância em vata, mas começa o vata a desequilibrar, qual que é a tendência? Começar a sentir um pouco mais de dor, sabe? Umas dores espalhadas na articulação pelo corpo inteiro e você não sabe por quê que está sentindo. Às vezes é o vata que está se agravando. Além disso, começa a ter muitos gases, começa a ficar um pouquinho mais constipado, porque o vata ele é seco. Então ele precisa de bastante oleosidade, bastante umidade, porque normalmente o intestino fica um pouquinho mais constipado. Então, Tá. priorizar nesse período comidinhas mais quentes, sabe? Não comer nada frio, nada cru, nem as frutas cruas. Então, assim, se Nada quiser, frio, viu, mãe? Porque minha mãe traz ela salada entrou, aqui. Eu falei pra ela que eu não posso comer. então, tem que comer, principalmente agora no inverno, comer as comidinhas mais quentes e até as frutas, comer cozidinhas, sabe? Cozido, Comer banana. quente, né? Você fala. Oi? É aquecer o corpo, né? Você fala. Então, bastante Isso. chás, né? Chás quentes, Manter o não corpo aquecido. manter o corpo aquecido, E principalmente as extremidades, então mãos, pés e cabeça, porque o vata ele se perde muito aqui pela cabeça. Então manter também a cabeça quentinha. Se você sentir que tá. você está muito disperso, com dificuldade de concentração, principalmente agora no inverno que tem essa tendência para agravar, você pode fazer uma oleação com óleo de gergelim, esquenta um pouquinho, Nossa, eu vou fazer isso, gente. deixa ele Eu vou pôr uma morninho touca. e colocar a toquinha. E daí, assim, Nossa, pega um pouquinho assim na mão, sabe? Faz uma conchinha e despeja bem aqui no topo e faz uma massagenzinha, assim, circular, sabe? Um olhinho o de morninho, gergelim. o de gergelim, que ele é bom para vata. É um óleo que aterra, né? Que ele é mais denso, ele é mais pesado. Então, E agora o nessa. Dai, atrapalha também esse aumento esse agravamento do vata agora nesse tempo, atrapalha o sono também? Atrapalha o sono. O vata é uma coisa que eu esqueci de comentar. O vata, ele tem um sono muito leve, muito. Até é uma outra dica, olha, para vata, que legal. Se você tá com muita dificuldade para dormir, principalmente agora no inverno, que já tem essa tendência também a agravar,
você toma um pouquinho de leite morno, um leitinho assim de boa qualidade, né? Amorna ele um pouquinho, não muito, mas tudo assim a seu gosto. E rala um pouquinho de noz moscada e toma. Tudo a seu gosto também, só que tome Nossa, sempre morninho. E antes de dormir, então você toma isso esse ajuda a leitinho, dormir? esse ajuda a dormir. Então, por quê? Porque a noz moscada, ele é muito pesado, então ele é uma das coisas que vai aterrar. E o leite, ele traz a nutrição. Então, aí não fica com aquele sono leve, sabe? Aquele sono que você acorda O e leite depois tem faz o quê? dificuldade. Ele traz uma nutrição, ele também é Tá. bem pesado, então ele é bom para vata, e fora que tem a questão da nutrição, ele é nutritivo, né? E a noz moscada também é pesado, então ele traz Vou essa. fazer hoje já. É ótimo, é muito bom. Então, essa daí era uma dica, assim, uma receita muito legal agora nesse período, né? Então, a gente falou de 4 climas, né? A gente não falou de estações, a gente falou de 4 climas. Então, quando acaba esse inverno seco, o que que acontece? Entra um inverno úmido, que é aquele frio com muita chuva, né? E daí, qual que é essa? Eu já vou começar a falar do agravamento desde já, porque eu vou ter que. São 2 climas diferentes, e esses 2 climas agravam CAFA. Por que que ele agrava CAFA? Por causa da sequência que acontece ele. Então, ele vem com esse inverno úmido, né? Bem úmido. Aí, o que que é que os CAFAs fazem, né? As pessoas que têm a tendência a ser CAFA. Não querem sair de casa, né? Porque tá frio, daí fica mais em casa e fala assim: o que que eu vou fazer? Aí eu vou lá para a Serra, em Campos do Jordão, vou tomar um vinho, vou comer queijo, né? E começam a comer mais carboidrato. Então tem a tendência a chamar os amigos para vir em casa e fazer as reuniões mais em casa. Só que aí vão comer pizza, vai comer massa, vai comer nhoque, vai comer Vai só tudo. comer. Resumo. Exatamente, só comer e vão comer só coisas pesadas, bem pesadas. E o CAFA, ele já é pesado, ele já tem essa densidade. Aí junta esse clima que é frio, né? Que daí o CAFA, vamos lembrar lá que o CAFA também é frio. Aí já dá uma gravadinha. Junta com essa rotina totalmente desequilibrada, não quer sair, quer ficar em casa, fica mais introspectivo, né? E começa a fazer as reuniõezinhas sociais mais em casa, mas com essas comidinhas, né? Mais pesadas. Aí vai acumulando esse CAFA e, e eles tendem a comer mais esse carboidrato. Esse carboidrato vira basicamente muco. O CAFA ele tem uma tendência a acumular muco, né, no organismo. E daí, vamos pensar assim: inverno úmido, eu vou tentar explicar a próxima etapa de uma forma assim: acumular, vamos associar o acúmulo de muco com gelo. Então, assim, vai lá, vai acumulando muco nessa época, e daí é a época que começam os problemas respiratórios, começa a ter dificuldade para respirar, começa a ter as rinites, os ites da vida. Daí E tem vai todos esses acumulando. problemas. E daí vai acumulando esse muco nesse período. Aí vai acumulando o gelo, né? O muco lá, o gelo. A próxima estação, qual que é? É o clima do quente, de novo, né? Que acaba o nosso inverno e começa o calor. E o que é que Ah, acontece com a geleira lá do gelo? Termina o clima quente e começa a derreter tudo. Então o cafa começa a derreter nessa época. Então começa a escorrer, começa a sair as secreções. E normalmente, às vezes, até agrava também, né? Porque já veio agravando os problemas respiratórios. Chega nessa época, às vezes piora. Então, o CAFA tem que tomar todo um cuidado, porque ele tem uma tendência a gostar mais, né? Dos carboidratos e dessas atividades mais paradinhas. Então, quando então chega nessa. ele vai ganhar mais peso também. O Ele vai Cafa vai ganhar ter mais mais facilidade peso. para ganhar Ele peso. tem uma tendência para ganhar peso, muito mais do que o Vata. O Vata tem uma dificuldade enorme para engordar. Agora, o CAFA não. Ele engorda super rápido. E daí, quando entra nessa estação de inverno úmido, que o CAFA tem essa tendência a fazer essas coisas, tem umas dicas assim, além de tomar cuidado com isso, né, com essa rotina e com essa alimentação, tem um chazinho assim ótimo que o CAFA pode tomar durante todo o inverno, que é um chazinho que retira todo esse muco.
Então você pega, ferve, né? Pimenta do reino, canela e gengibre. Faz aquele chá, deixa ela ferver um tempo para poder extrair todos os ativos. Pimenta do reino, canela e gengibre. Qual Isso, pimenta do reino quantidade, em assim, um grão. pouquinho? Oi? A quantidade. É assim, é meio que a gosto também, sabe? Não tem uma quantidade certa. Coloca a pimenta do reino é em grão, tá? Não é o pozinho. Então, Tá. coloca, vai testando, mas coloca assim, uns 4 grãozinhos de pimenta, pode colocar um pauzinho de canela, uma lasquinha de gengibre, até mesmo porque a gente não Tá. consegue dosar muito bem, o gengibre fresco. E daí deixa Tá. tudo isso ferver. Tá. Peneira, coa, deixa amornar um pouquinho e adoça com mel. Uhum. Então, tudo isso ele é secante, né? Então, ele vai retirar todo esse muco, toda essa untuosidade que está no corpo e que está se acumulando. Então, é um chazinho assim Tá. muito bom para o Cafa tomar e para ele tomar nos horários certos, porque também tem influência do Maravilhoso. dosha no horário. Então, tem os horários do dia que ele é regido por um dosha. E o Cafa, ele rege o horário das 6 às 10 da manhã. Então, nesse horário, a gente tem uma tendência um pouco maior a acumular muco. Então, já para não acumular o muco, você faz esse chazinho e toma nesse período, das 6 às 10 da Período da manhã manhã. ou das 18 às 22 horas, que são Tá. esses horáriozinhos que tende a acumular um pouquinho mais de muco. Que daí Dai, é, a gente tem 2 minutos. tá, tá bom. Tem É, alguma, assim, te, dos doxas, tem alguma coisa que você acha que faltou falar que é importante? Não, eu acho que não. Assim, só lembrando todo mundo que cada um tem a característica dos três, né? Mesmo que você não tenha predominância em cafa, chega agora no inverno, se observa, né? Em todas as estações, como eu falei, observa como que você sente, como que você tá. E se você sentir que tem algum desequilíbrio ou tem algum desses sintomas que a gente comentou, pode fazer uso desses chás. Mas assim, a indicação é sempre você procurar um terapeuta, porque isso daí não é só na estação do ano, é para a vida, né? Então, o Pra autoconhecimento vida. é você se conhecer, é você se adequar, você saber que se você abusou de um determinado alimento que não é de acordo com o seu dosha, amanhã você vai ter que ajustar um pouco, né? Ou até evitar uns determinados, Tá? fazer o consumo rotineiro, constante de determinados alimentos. Tá. Eu acho que era isso, Ah, Keila. você, você tá atendendo online, né? As pessoas Isso, que quiserem fazer uma consulta com você para saberem qual é o dosha delas ou como é que elas estão agora, você tá atendendo online, né? isso. Tô fazendo os atendimentos online. Daí, se vocês não conhecem, entra lá. Eu tenho o Instagram também da casa, né? Que é casa underline Ojas. Então, pode entrar lá, pode mandar um direct para mim, que a gente conversa. Isso, legal. Porque aí, se cair aqui, a gente. Você já falou que na verdade vai cair porque tem 1 minuto. Tem 1 minuto só. Então, eu vou agradecer, me despedir para a gente poder gravar essa Sim, live, ficar salva, sim, tá? sim, legal. Pessoal, eu vi que as perguntas que vocês colocaram aqui é basicamente o que a Dai falou, tá? Ela respondeu aqui sobre isso, sobre o que vocês perguntaram. Teve uma pessoa que perguntou se Cafa gosta de chocolate. Eu acho que foi a única diferente. Isso foi, gosta, Gosta né? muito, né? Gosta muito, porque ele gosta muito de doce. De doce, né? Isso, É isso aí. E é aquilo, autoconhecimento, né, Dai? A gente se observar, sentir o e nosso corpo, perceber e para poder se cuidar de acordo com essa natureza que cada um tem. de Não acordo todo com a mundo faz natureza, e igual, não de né? Porque acordo com a nós não somos natureza, iguais. isso, não de acordo com a natureza da outra pessoa ou com a alimentação da outra pessoa, que pode fazer bem para ela, mas não vai fazer bem para mim. Exatamente. As pessoas falam, toma um suco de manhã. Eu, que sou vaca, falo, gente, detesto comer coisa gelada, Sim, fria de manhã. sim, De manhã eu sim, preciso me aquecer, né? isso, Qualquer exatamente. horário, na E é verdade. legal que o Então, nosso corpo é já pede, importante. né? O nosso corpo já É isso pede. aí. Ó, vai cair. Tá bom? Dai, obrigada, um beijo, Obrigada. gente, Obrigada, obrigada. gente.
Beijo para vocês pela participação e até a próxima live, na próxima quarta, que vai ser com a Larissa e a gente vai falar de saúde também, tá Legal. bom? Beijo. Beijo.